Então todos nós temos uma ideia de que os alimentos ultraprocessados são inflamatórios, não é? E porquê? Porque nós sabemos que os alimentos ultraprocessados têm tudo aquilo que nós supostamente não devemos comer. As gorduras hidrogenadas, as farinhas refinadas, o açúcar refinado ou açúcar artificial, todo um com uma panóplia de ingredientes que nós muitas vezes nem conseguimos ler direito aquilo que lá está na lista de ingredientes, porque são nomes muito estranhos ou letras que nós nem sequer sabemos o que é que aquilo é. Quando isso acontece é para fugir desses alimentos, porque vai causar algum tipo de desconforto ou se, não, se nós continuarmos a consumir esses alimentos de forma recorrente, vamos acabar por causar também algum tipo de inflamação a nível intestinal ou outro tipo de problema, porque realmente isso não são alimentos vivos, não é? São alimentos mortos, entre aspas, porque são coisas que não têm energia vital, não são alimentos de verdade, são os extremamente ultraprocessados, processados pelo homem, pelas fábricas. Então isso na realidade não nos alimenta, entope o nosso corpo e inflama o nosso corpo. Claro que não existe uma alimentação perfeita e há espaço para tudo. Claro que nós muitas vezes, não, nós às vezes podemos comer alguma coisa que nós sabemos que não é tão bom para nós, principalmente nas férias de verão, isto acontece muito, mas são exceções, e desde que a exceção não seja a regra, está tudo certo, não é? Nós não temos que ter uma alimentação perfeita, mas é importante fazermos essas escolhas com consciência e ter noção de que não são coisas para nós fazermos diariamente, e isso é que é o mais importante. Depois, escrutinando aqui um bocadinho mais, gorduras trans ou hidrogenadas, e normalmente isso está escrito também lá nos ingredientes, muita atenção. Normalmente, onde é que estas gorduras trans ou hidrogenadas costumam estar? Batatas fritas de pacote, cereais de pequeno almoço, muita atenção, barritas energéticas, e aqui muita atenção às barritas energéticas, porque há muitas marcas muito conhecidas com barrinhas energéticas XPTO, que não têm açúcar, que são super ricas em proteína e mais não sei o quê. Mas muito cuidado aos ingredientes, porque normalmente têm muitos açúcares artificiais, por exemplo, ou gorduras hidrogenadas, e há muitas pessoas a ficar com inchaço abdominal e com flatulência por causa desses açúcares artificiais. Então, muitas vezes, alimentos sem açúcar, se não têm açúcar branco, mas têm açúcares artificiais, isso não é melhor para o vosso corpo. Vai-vos causar, se calhar, algumas vezes ainda mais desconforto do que propriamente o açúcar branco. Então, muita atenção. Onde é que essas gorduras transhidrogenadas também estão? Bolachas, biscoitos, claro que não estou a falar dos caseiros, atenção, margarinas também. E muitas vezes até aquelas manteigas vegan para barrar nas torradas. Muito cuidado, está bem? E essas manteigas vegan de barrar muitas vezes têm os óleos, que são óleos muito ricos em ômega 6 e essas manteigas, se vocês forem olhar para a lista de ingredientes, o que é que elas contêm normalmente? Óleo de girassol, óleo de colza, óleo de soja, óleo de milho, algumas óleo de amendoim, por aí fora. E essas gorduras também podem ser inflamatórias. Então, como é que nós podemos substituir esses óleos vegetais, essas gorduras menos boas? Podemos substituir por óleo de coco, manteiga de coco, por abacate, por sementes, por frutos secos, por azeite virgem extra, que tem tantos, tantos benefícios para o nosso intestino, para a nossa pele, para o nosso cérebro. É assim um super alimento, o azeite virgem extra, um bom azeite virgem extra. Manteiga ghee, que apesar de ser feita com leite de vaca, sofre ali um processo que é a clarificação, que lhe retira a lactose, que lhe retira a caseína e que lhe confere propriedades incríveis, inclusive é para o intestino e é ótima para cozinhar, pode ir a temperaturas mais altas, enquanto que o azeite não, atenção. O azeite é só para temperaturas assim médias ou usado a frio. Então estes são também alguns substitutos que nós podemos fazer, ou seja, também muito cuidado então com as farinhas refinadas e com os açúcares artificiais, ou os açúcares também refinados. E quando eu digo farinhas refinadas, também estão presentes nos alimentos que eu já referi anteriormente. Então, tudo o que seja farinhas brancas, muita atenção com o excessivo consumo destas farinhas, com o excessivo consumo de glúten, com o excessivo consumo todo, na realidade, todos os tipos de açúcar. Nós podemos sim usar açúcares, mas com muita moderação, com muita consciência, porque o açúcar, principalmente os mais refinados e os artificiais, alimentam a disbiose no intestino, ou seja, alimentam o desequilíbrio da flora intestinal, porque alimentam as bactérias menos boas e não só. O açúcar também alimenta células no nosso corpo menos boas, como é o caso, por exemplo, das células cancerígenas. Então, muita atenção também com o excessivo consumo de açúcares.
O excessivo também consumo de derivados de leite de vaca, por causa não só da lactose, mas da caseína, excesso de bebidas alcoólicas, excesso de cafeína também. Então, muita atenção com estas questões. É assim um apanhado dos alimentos mais inflamatórios. Agora, claro que estes alimentos interferem com a nossa saúde intestinal e também com o processo de desintoxicação do nosso corpo, pelo motivo de que também acabam por sobrecarregar alguns órgãos do nosso corpo envolvidos nesse processo, como é o caso do intestino e também como é o caso do nosso fígado.